Eu, Juninho, com o nosso especial de férias. E um convidado mais que especial. Se você tá vendo aí do futuro, e você vai ver do futuro, nós não estávamos de férias, mas agora a gente já tá lá numa praia, comendo um camarão, fazendo alguma coisa. Eu vou estar tomando um solzinho, Quer dizer, bronzeando essa branquitude minha aqui. Que ele fica me e vocês zoando o vão tempo estar aí todo. assistindo a gente, com a gente, e se Deus quiser, nós vamos retornar mais à frente, tocando esse projeto aqui maravilhoso que vocês vêm ajudando a gente a construir. Temporada E hoje- 2 tem surpresa. E hoje, vamos respeitar, porque a gente tá com um homem brabíssimo. Tem história pra contar aqui, hein? Tanta história que a gente já tava aqui dando risada, falando das histórias, conhecendo um pouco a pessoa dele, um cara gente boíssima, já posso adiantar pra vocês. Você é louco. Muito obrigado por ter aceito o nosso convite, né? E eu vou deixar você se apresentar, tá bom? Porque a gente não faria jus a toda essa carreira, né? Exatamente. Muito bom, pô. Fica à vontade. Luciano Sabino. Estamos aí. Primeiro, um prazer, obrigado pelo convite. Estou aqui com vocês para falar um pouco aí das histórias da vida maluca, vida louca, vida louca, tá bom? Tá ótimo. Da vida louca de ser ator, diretor, trabalhar em teatro, cinema, televisão, fotonovela, caixeiro viajante. Aí. Essa de caixeiro viajante é boa, hein? Essa é Essa boa. é boa. Achou pouco? Então senta aí e respira, porque lá vem história. Hoje vai ter história. Hoje tem coisa. Antes de mais nada, curta, compartilhe e comente. O nosso Triplo C patenteado ajuda muita gente aqui. Manda no grupo da família. Eu espero que você já Exatamente. tenha feito as pazes com todo mundo aí. Chama pra assistir aqui com a gente. Verdade. Fala que Todo o mundo- convidado é muito interessante. Conta pra avó lá, pra mãe, quais novelas ele dirigiu, que ela vai se interessar em saber um pouquinho da história dele aqui. Luciano, cara, vou começar com uma pergunta assim, bem básica. Quem é Luciano Sabino? Conta um pouquinho pra gente da sua história, sua trajetória, lá desde a infância e adolescência que você estava comentando com a gente aqui. Vamos lá. Eu sou o único carioca de uma família mineira, de Uberaba, Belo Horizonte. Meus pais se mudaram para o Rio. Botafoguense nato, convicto. Sofredor. O Botafogo é o seguinte, é um ser trágico. Então a gente não escolhe, a gente é escolhido. Vou marcar o Felipe Neto pra ver se ele... Boa. Ele é como eu, né? Quem é botafoguense é dessa mesma camada. E aí, o meu pai, inclusive, que era Atlético Mineiro, virou botafoguense por minha causa. Mas vamos lá. Caramba, que louco, né? E então assim, nasci em Copacabana, bem uma história que eu considero bem divertida, com, claro, todos os percalços de qualquer família brasileira ou de qualquer país do mundo, né, com idas e vindas. E eu acho que pegando mais a parte interessante, que é quando eu fui me descobrindo na área artística e tal, porque eu nunca tinha pensado, eu queria ser jogador de futebol, mas eu era péssimo, não tinha jeito. Eu também, mas eu vi que eu era ruim. Eu cheguei um momento que não dá mais. Eu era muito esforçado, não tinha jeito. Eu queria ser surfista, mas também era ruim. Então, quando eu tinha 16 anos, meus pais se separaram e eu fui morar em Santos, aqui perto, né, um pouquinho. Pertinho. E era uma cidade que eu tenho família lá e que eu sempre passava minhas férias. E aí aquela coisa de tragédia carioca, pô, os pais separaram. Aquele momento, né? E caramba, o que vai acontecer agora? Aí eu fui para lá, fiquei um ano e dentro desse momento da minha vida, que era um momento delicado, assim, né? 16 anos, você fala, caramba, como é que vai ser a vida e tal. Eu me lembro que o meu primo, que era mais velho que eu, estudava eletrônica. Eu falei, então eu também vou estudar eletrônica. Até hoje eu não sei o que é um íon. Não faço a menor ideia. De novo, um fracasso. Eu sou partidário do erro. Assim, você fala, caramba, o cara gosta do erro, o cara gosta do fracasso, fez tanto sucesso, mas é exatamente por isso, porque a vida não é só sucesso, né? A vida a gente
para inclusive poder entender Pra crescer, e né? crescer, você tem que transitar, né? E transitar no erro é muito importante para a gente poder, com consciência, né, com disponibilidade, a gente tentar entender o que está acontecendo para poder melhorar. É mais importante que transitar no acerto, talvez? Cara, é claro que eu prefiro acertar mais do que errar, né? Uhum. Assim, profissionalmente eu tenho esse orgulho de ter muitos trabalhos que me dão muita alegria e tal, mas eu fui assistente de um grande mestre chamado Antônio Abujan, e ele falava sempre assim, o fracasso é tão importante quanto o sucesso. Valorize seu fracasso. Aí você fica meio assim, puta, valorizar o fracasso. Então tá bom, a gente tá no caminho certo aqui, então não pode apagar. Eu aqui tentando, né, achar um espaço, tentando isso quando eu era assistente dele, não pode falar o nome do grupo? Que Pode, tem um palavrão. pode. Era um grupo de teatro de vanguarda no Rio, de teatro assim, de grupo, chamado Fudidos Privilegiados. Fodidos Privilegiados. Porque era fodido porque não tinha dinheiro e privilegiado que fazia só o que queria. Então montou Shakespeare, montou Racine, assim, só clássicos, e era uma luta, porque era um grupo de 60, 100 pessoas e ninguém ganhava dinheiro quase, né? Mas você ganhava a experiência, a possibilidade de um mergulho, né? Como foi de pesquisa, para mim foi a minha formação como diretor foi lá. Mas aí voltando lá para Santos, eu falo pra caramba. Não, mas tem que vocês- falar mesmo. Podcast é isso pode mesmo. ser. aqui. Então é porque vai, eu Agora, vou, agora, eu a gente tá prestando atenção um pouco na sua história. A hora que a gente entrar mais nos detalhes, a Se gente vai falar prepara, bastante. se prepara. Se prepara que a gente vai falar muito. Então, bora, a diversão é essa. E aí, daquele negócio do Ion lá, que eu não sabia nada, até hoje eu não sei, enfim. Eu era rato de cinema. Rato de cinema, todo mundo sabe o que é. Rato de cinema é aquele cara que não ficava... sabe. Não, hoje a gente vivendo chama, Como é que chama as chama pessoas de rato de academia. Porque eu não era sai hora de de lá cinema. também. Hora de Eu cinema. também, É. eu sou um pouquinho de cinema. Vai eu e minha esposa pro cinema, claro que não com as obras que você comentou, mas, meu, pegar uma sessão, pega outra, a gente já chegou de dia no cinema e saiu de lá de noite. Então, era exatamente isso que eu Caramba. fazia. É bom, eu gosto. Pô, eu, maravilhoso. Vocês estão fazia de isso parabéns. quando eu morava em Copacabana, antes de morar lá em Santos e tal. Porque Copacabana, na década de 70, tinha muito cinema de rua, né? Era maravilhoso. Hoje em dia, não tem não mais nenhum. existe, né? Nenhum, cara. Não tem. Não existe. Agora cinema é tudo. O último shopping. cinema que Campinas teve foi um cinema pornográfico, mas já foi desativado. Era até aqui na nossa rua, lá embaixo. Você sabia? Não sabia, não. Depois virou Eu sei que- bingo, aí depois eu os sei bingos que foram proibidos. recentemente o cinema de Sumaré tinha um cinema de rua ainda sobrevivendo, mas também não aguentou muito não. Acredito que foi embora na época da pandemia. A pandemia levou o último cinema aí de tudo- rua de Sumaré. É isso. Foi antes, pouco antes. Foi É. um pouco antes. Era pornográfico também? Só pra eu saber. Não, só. era normal. Aí, tá vendo? Não, mas não da querendo parte, descontar, mas não da querendo parte do esconder. filme, dependendo da parte dos, De do quem público. tava Meu amigo, é isso. Mas enfim, e aí eu fui para Santos e tinha um cinema em Santos chamado Alhambra, que era o cinema mais barato que tinha, e você entrava, pagava um ingresso e ficava o dia inteiro, né? Não Ah, que tinha essa legal. possibilidade. Você não saía. era ver um filme e paga outro ingresso. Antigamente tinha essa coisa, né? E aí, nesse cinema, por ser até o mais barato, passava filmes alternativos, filmes de arte, filmes que não eram do mercado comercial, né? Os blockbusters, aí, os heróis, aí, os da Marvel, etc. E eu, com 16, 17 anos, eu tive uma imersão muito grande num universo que, para mim, naquele momento... Bom, isso tem 40 anos, tem mais de 40 anos. Então, hoje eu consigo entender um pouco isso. A vida, ela... Estava falando do cabelo branco.
Né? O cabelo branco vai dando pra gente experiência, né, e tal. E a gente, que bom que tá aqui, né, pra contar essa história. E esses filmes, eles foram muito importantes na minha formação, até coisas que às vezes eu não entendia, não tinha dimensão para ver. Lina Wertmüller, diretores, Fellini, enfim, mas eu estava lá e revi praticamente, acho que todos os filmes, comprei em DVD, filmes que eram para mim maravilhosos e tal. E então eu ficava lá no cinema, pegava onda, ia para aula de eletrônica que eu não sabia o que fazer. E aí voltei para o Rio. No que eu voltei para o Rio, tive que começar a trabalhar porque o negócio estava difícil. E aí a minha família conhecia um autor de novela chamado Gilberto Braga. E Nem é tão famoso assim, né? Gilberto Braga. Caramba. o cara, ele Hoje a gente só tá lidando com o nome assim Hoje vai ser difícil, hein? Do A mais A lá das artes. Mas o bacana é o seguinte, todo mundo era trabalhador, né? Assim, não tava ali de paraquedas, né? Então, a própria história do Gilberto é um cara que ralou pra caramba também e tal. Enfim, aí apareceu a oportunidade de eu ser um figurante na novela, numa novela chamada Dancing Days, que as avós, né? Essa daí elas até devem a lembrar. gente sabe. Eu Mas lembro. entra no Google, gente. Nossa, Dancing Days é muito famosa. Eu vou dizer um negócio, quantas pessoas... Eu dou aula também, né? Né, Cida? Eu dou aula. E as pessoas falam assim, mas isso não é do meu tempo. A Shakespeare também não é do meu tempo. É 1500. Eu sei quem é. Hoje em dia, não venham com essa desculpa, não é do meu tempo. Hoje não tem mais. A fome pelo saber não tem tempo. Não. A fome pelo saber entra lá no Google, no livro, no que for e vai, enfim. Não estou dando lição de moral não, mas é porque eu não aguento. Quando não, porque não é do meu tempo. Porra, entra lá que você sabe. Sabe, é tempo, exatamente. Não, né? E outra, a arte não tem tempo, né? Não tem. A arte é uma coisa que ela... Com certeza. Shakespeare é atemporal pra caramba. Ainda é um dos maiores clássicos. Tem um filme, ele falou de Dancing Days novela, tem o filme Dancing Day também, que é atemporal pra caramba. Tudo entre nessa dança, né? Esse eu não é um conheço, filme. Eu vou ficar devendo. Tem um filme que é muito show de bola. De dança que eu conheço, Footloose, que é bem... Sim. Tem Embalo de Sábado à Noite, Footloose. Aí você pode pegar os clássicos do sapateado da década de 40, enfim, estudem, pesquisem. É lindo estudar, né? Cara, isso é maravilhoso. Estou eu aqui, de novo, não quero ficar cagando regra, desculpa, não posso falar isso. Fica à vontade, Fica pode à vontade, tudo. aqui pode. Aqui pode. Pro YouTube pode tudo. Aqui pode. Mas é isso, a fome é a coisa mais preciosa, uma das coisas mais preciosas que a gente tem, né? A fome do saber, a fome de poder pesquisar, de se colocar numa posição em que você tem que refletir e não ter aquela informação goela abaixo, toma isso, se vira aí. Enlatado, né? Sabe, vamos... Eu sei que dá trabalho, mas é muito bacana quando você vai entendendo, né? E a gente vai ficando mais macaco velho, você vai vendo como aquela coisa que, naquele momento ali eu não estava dando tanta importância, de repente ela pode pegar uma importância e aí ela junta com uma coisa que não é tão importante, aí é o sucesso que é super importante, mas o fracasso também. Aí você vai juntando isso tudo, forma um quebra-cabeça, você fala, que bacana. Legal. Tem alguma coisa acontecendo aí. Falem aí um pouquinho, porque eu tô falando pra caramba. Não. Continua, pô. Aí você chegou, né, nessa etapa que sua família conhecia lá o ator. E aí, como é que você foi trabalhar com ele? Não, aí eu entrei e Como que foi o papel de figurante? Passou atrás e falou alguma coisa? O André teve um papel super importante. 2 segundos ele... Meu braço é o braço mais famoso do Brasil. Aquele braço é o meu! Aquele braço, exatamente. Ele fez isso, ele printou, fez um círculo e mandou pra gente. Esse é Aí o você olhou o braço. Aí o Caetano, tá vendo?
Mas, cara, você vê como é que a vida ela é surpreendente, assim, porque era a novela de maior sucesso, foi em 1978. E, por acaso, assim, um personagem, que era o personagem jovem, eu tinha 17 anos, então o Laurinho Corona, que é grande amigo, grande parceiro, o personagem dele precisava do que a gente chama de orelha. O que é orelha? É alguém para ele falar dos problemas dele. Então ele tinha um problema com a namorada, ele pegava um amigo e falava, pô... Ele apareceu mais que você, viu, André? Ele apareceu mais que você. Certeza. E aí, não tinha essa figura. E rolou para mim. Então, aquela figuração, eu fui ganhando fala, né? E no dia, importante, no dia seguinte que eu entrei no estúdio da Globo, lá da Globo Tijuca, eu fui para a escola no Rio, uma escola super tradicional chamada O Tablado. Então foi assim, eu tive, pelo destino, digamos assim, e por uma disponibilidade muito grande, e essa fome, e esse encantamento todo, as coisas foram acontecendo. Tanto é que eu até falei com vocês no carro. Isso nessa época eu ganhava cachê. Ganhava cachê de um dia. Na novela seguinte, eu consegui um contrato. Eu ia começar a novela desde do primeiro capítulo. Na segunda novela, então, você já teve... Novela, eu Já era um contrato da Globo. Na Globo. Ó, pessoal, como consegue um contrato da Globo? Ô, André, Aqui no a gente seu vai segundo contar filme, você vai conseguir A gente ter vai contar os segredos por trás do contrato da Globo. Mentira. Não, mas tem uma história que é engraçada. Assim, na época era uma tragédia, né? Mas agora vira engraçada, né? Que eu assinei o contrato e aí levei a carteira, já tinha 18, aí levei a carteira de identidade, e tinha que ter o certificado de reservista do Exército. Aí eu falei, posso trazer na semana que vem? Não, pode, tá tudo certo, tal, porque o diretor escolheu você vai fazer a novela, pô, bacana, não sei o quê. Cortei o cabelo, que era uma novela chamada Memórias de Amor, que era em cima do Ateneu, do Raul Pompeia, que era um colégio na década de 20, que todos os alunos usavam, né, aquele cabelo, que hoje, né, cabelo de vocês. Mas na época eu tinha o cabelão, aquela coisa toda. E aí, então eu cortei o cabelo, esperando a liberação do Exército, né? Ok. O Exército não tava nem um pouquinho a fim de te liberar. Eu sei que eu fiquei naquela angústia e, né, aquele... Me libera, pelo amor de Deus, eu assinei o contrato, eu preciso trabalhar, família, não sei o que, não, peraí, vamos ver. Eu sei que eu cheguei a ter nome de guerra, Soldado Sabino. Cheguei aí para a Ordem Unida, lá no CPOR da Praia Vermelha. Não, é com a direita. Aí, aqui, não sei o quê, e aquele desespero com o contrato assinado. Bom, resumindo, o Exército me liberou num dado momento e eu fui fazer essa novela. E aí foi, né, essa coisa que eu falo da fome, né, assim, da necessidade, né, Cida, do saber. A gente que lida com o saber, é importantíssimo isso, da gente realizar que se não se dedicar, que é o quê? Pistolão, filhinho de peixinho, né, filho de peixe, peixinho, quer ganhar na loteria, cara, tem que arregaçar a manga. Correr atrás. Um ou outro pode acontecer isso, mas não é todos, né? A grande maioria é... Cara, e é tão bom você... Aí eu vou defender um conceito, né? O conceito de você se dedicar, realizar. Não é fácil realizar, porque não é um mundo maravilhoso. É um mundo, a novela. É uma relação, cara. Uhum. É a relação mesmo, entendeu? Assim, são 12, 14, 18 horas. Eu já ouvi falar muito, né? Que eles ficam muito ausentes de casa quando eles estão em gravação de novela, sim, né? Sim, é uma escolha de vida que você, sim, tem que ser do ofício, porque se você achar que você vai lá para fazer sucesso,
como hoje em dia, né? Todo mundo tem, como é que fala? Influencer. Os influencers caindo pra Cara, dentro das novelas. Influencer tem falar que ter sobre conteúdo. isso, hein? Tem que ter conteúdo, porque senão vai aparecer e vai sumir. Sim, sim. Né? Então, esse tema assim, porque, porra, Big Brother tá fazendo novela, hein? A Jade agora tá... Cara, se tem conteúdo, se dedica, tá tudo certo. O que você viu da Jade até agora? Vi muito pouca coisa da novela. Assim, mas Ela tá bem, não tá? não, eu acho que ela tá num processo que é meio delicado. Assim, porque tem que ter muita coragem de se disponibilizar para isso e tem que continuar. Vai tomar críticas, muitas. Vai conseguir se superar? Não sei. O problema das que eu vejo as críticas dela, porque além de acompanhar a novela, eu acompanhei Big Brother, eu acompanho tudo que é produzido. Eu gosto bastante das produções, né? Então, eu vejo que ela saiu muito da influência pelo luxo, não da influência pelo conteúdo. Então, isso que gera uma crítica, um bloqueio muito grande contra ela. Diferente da Grazi, que também é uma atriz que eu acho Eu fiz a primeira novela da Grazi. que se revolucionou com o tempo. Eu não sei como que foi, mas a gente vai perguntar. Ela já estudava antes? Ela já estudava? Ela danada. Ela se dedicou muito. A Grazi, ela foi muito guerreira e merece tudo, porque foi ali batalhadora mesmo. Uhum. Mas assim, ela já tinha esse plano antes de entrar no Big Brother? Não sei. Não? Não sei. Não me lembro. Mas aí foi você que escolheu ela pra novela? Não. Aí foi a Globo. Eu era um dos diretores da novela, mas eu trabalhava e a gente cuidava dela. Uhum. Eu, particularmente, eu sou ator, então eu tenho um olhar muito sensível, digo. Sensível, mas eu sei o que representa o ator, a atriz, para a obra. Então eu prefiro batalhar junto com eles para chegar na excelência do que a gente pode chegar ou chegar perto, né? Estou falando como resultado do processo artístico, de todo esse, né? Que não é fácil, cara. Eu digo isso como ator, você viver emoções que às vezes são muito difíceis, sejam porque você, por exemplo, fazer um psicopata, você vai ter que pensar como um psicopata. Essa imersão, né? Sendo que você não é um psicopata. É um bagulho louco. Então, como é que... Mas o grande barato é a brincadeira. Porque a gente brinca fazendo, entendeu? Assim, você brinca a arte é isso, a arte é a plataforma que você pode subjetivar, que você pode criar realidades paralelas, que você pode viver mundos diferentes. Tem uns artistas assim que eu acho muito show de bola, tipo, eu acho o Bruno Galhaço, por exemplo, um ator, pelo amor de Deus, ele vai do 0 ao 2000 e tipo, pra ele, parece que o personagem sempre foi feito pra ele. Eu acho assim uma coisa impressionante. Bruninho é impressionante. Bruninho, a gente fez América, em que ele fazia era um menino sensível e tal. Né? O que eu acho, o que é o sensível? Ser gay é ser sensível? Não. Acolhimento, gente. Minoria, não, tudo a gente tem que incluir. Não interessa se é homo, se é raça, se é credo. É todo mundo igual, para mim, né? Sim, claro. Não tem essa distinção. É pobre, é rico, é preto, é branco, é amarelo, né? Mas, enfim, a gente tem essa possibilidade de questionar, né? E que bom poder questionar posições, conceitos e tal. E em América, ele fazia um personagem que era muito delicado e estava naquele... né? Para poder se entender como pessoa. E eu me lembro que a gente fez cenas, cara, tão maravilhosas, assim, de delicadeza. Tem uma cena que me veio agora,
que era uma cena que ele tinha, assim, ele era apaixonado por um outro cara, só que não ia ter beijo. Naquela época não Foi teve aquele beijo. lance da polêmica que ficou naquela se beija ou se não beija? Sim. Ah, eu Mas lembro não dessa rolou, polêmica. não Eu rolou. lembro que não rolou o beijo no final. O beijo depois rolou, que foi com até o Thiago Fragoso e o... Oh, meu Deus. Bom, enfim, grandes atores, que daqui a pouco eu lembro o nome. Mas eu me lembro que eu fiz uma cena com ele e com o Heron, o Bruno e o Heron, que era assim, era uma esquina, e eu botei os dois assim, conversando, parados e tal. E aí você só via o toque, a delicadeza do toque da mão deles. Era sutil, era refinado, não era vulgar, não era... E os dois ali naquele momento... Ou seja, esse é o Bruninho, e aí eu lembro de outra fase, outra novela com o Bruninho, que foi Caminho das Índias, que ele fazia um esquizofrênico. Que é o Tarso? Era o Tarso? Nossa, o Tarso era sensacional. Deu pra ver que a gente é noveleiro o Tarso aqui. é foda. Ô, você sabe que até hoje tem uma gíria, né? Quando os caras falam, você mete o Tarso, né? O Tarso era sensacional. E esse, por exemplo, Caminho das Índias também foi um trabalho com o Bruninho. É exatamente isso. Ele é visceral, ele é um ator que não... Tocou o meu negócio aqui? Fez barulho? Você fez um barulho aí, você pode ficar à Não tem vontade. problema, aí. não, tá em casa. Não, mas eu tirei. Bom, aí a gente, na Caminho das Índias, a gente fez um trabalho maravilhoso, que as novelas da Glória Pérez, ela procura criar paralelos entre universos, né? Então, Brasil-Índia, Brasil-Turquia, Brasil-Estados Unidos, e pegava a psicopatia e a esquizofrenia, né? Que você questiona e coloca para ser refletido, né? Sobre preconceito, sobre conceito, sobre... E aí a gente fez um trabalho de pesquisa maravilhoso. Imagina o quanto vocês devem pesquisar. Por exemplo, o que você conhecia de cultura da Índia antes de ter que mergulhar no universo Caminho das Índias, né? Quase nada. O quanto você não dedicou é da sua mergulhar vida nisso? para poder mergulhar nisso daí? É maravilhoso porque você, quando um trabalho como esse, existe uma equipe que fica absolutamente dedicada, integrada a dar todos esses subsídios, né? Culturais, comportamentais. Você chegou a viajar para lá? Não, infelizmente não. Quanto? Porque eu fiquei no Brasil fazendo todo o trabalho que a gente chama de preparação, né? Do workshop. E quanto tempo antes da novela gravar o primeiro episódio ali, vocês fazem essa preparação? Uma novela entre, não vou nem falar da escrita do autor ou da autora, mas entre o começo da preparação até o final, é 1 ano e meio, Nossa, é muito tempo. 2 anos. É muito tempo. Nossa, muita coisa. E a novela é 6 meses, 8 meses? Você bota aí uma média de 180, essa daí são 6 meses. Porque são 6 capítulos por semana. Ah, legal. É muita coisa. Eu vi você falando do Bruno Galhaço, você tava falando lá, que eu achei interessante. Cara, aquela cena, eu lembro como hoje, toda a polêmica que deu, porque poderia ter um beijo gay numa novela pela primeira vez. Né? Eu lembro daquela polêmica. E eu lembro exatamente da cena, né? Que ficou parado, ele olhando pro cara assim... Né? E aí ficou aquela expectativa, vai ter Brasil beijo, inteiro vai parado ter, olhando a cena. vai ter e todo mundo. E acabou que não teve. Mas enfim, se tivesse, teria mudado o quê na vida de qualquer outra pessoa, né? Eu fico muito... Hoje eu fico pensando nessas coisas com relação a isso. E eu lembro que, tipo assim, foi uma polêmica, na minha opinião, desnecessária e as pessoas começaram até a fazer questionamentos apelativos. Eu, graças a Deus, naquela época, não tinha redes sociais ainda, né? Porque senão eu acho que você teria sofrido muito mais reflexo Orkut disso. na época. Talvez o MSN, Orkut, que era uma rede mais restrita entre duas pessoas. Mas assim, é uma polêmica mais complexa. Agora, retornando aí
as novelas mais, digamos assim, que integra, né? Que você fala que faz Associações Brasil, outros países. Eu, por exemplo, quando eu vou num lugar turístico, particularmente, eu não gosto de ficar nas áreas turísticas, naquela bolha turística que tem ali, né? Eu busco sempre tentar ver um pouquinho do que é a cultura do local, se eu consigo ir lá, conhecer alguma pessoa nativa dali para poder me levar em algum ponto. Eu gosto daquilo. Quando vocês fazem novela, vocês procuram buscar isso, né, em cada personagem, em cada pessoa? Tipo assim, vamos sair dessa bolha aqui, porque beleza, o Rio de Janeiro tem ali a parte ali linda, maravilhosa, que tem a Zona Sul ali também muito bonita, mas também tem as favelas que são maravilhosas. Tem a favela da Rocinha, a favela da Maré, tem o Morro do Vidigal. Culturalmente, a periferia é tudo. Vocês tentam buscar essa integração, assim, de não falar, ó, o Rio não é só isso, por exemplo. Entendeu? Se não buscar isso, vai ficar falso. Não fica verdadeiro. Então dá voz, né? Dá voz não vou nem falar a minoria, mas dá voz a todo mundo, cara. Como é rico você pensar, por exemplo, pegando as periferias e lembrando do meu filme, Suburbanos, que foi lançado, que ainda está em cartaz, daqui a pouco estará no streaming. É exatamente isso, quer dizer, a gente tem que abrir a cabeça, assim, não adianta achar que o rico é que é o bom para a cultura, o rico é que é bom para o comportamento, o pobre é pobre, né? Gente, a capacidade de transformação que tem, e aí fazendo a ponte com o meu grupo de teatro, o que o Abujamra falava, para se fazer uma peça de teatro basta um banquinho e uma praça. Você não precisa ter 400 milhões de reais para fazer um castelo. Às vezes você pode fazer um castelo com um signo, com um símbolo. Você colocou uma torre, você falou, isso é um castelo. Você não precisa construir um castelo. Então essa capacidade, né, de se transformar, de ressignificar, de se superar que a arte proporciona, seja ela nos castelos ou na periferia, a gente tem que dar a voz e tem que procurar pesquisar e entender e mergulhar. É muito rico, cara. A arte é muito democrática, né? Porque, como você falou, você pode ter uma arte com um castelo construído inteiro, ou você pode ter uma arte com um pano desenhado no castelo, né? E isso a gente consegue trazer para a periferia, a molecada com o celular na mão hoje cria muita coisa, né? Você vê as crianças, quer dizer, você pega, que é coisa mais rica do que as crianças, assim, elas são capazes de transformar tudo em comunicação, tudo em arte, tudo em afeto, em humanidade, com nada. Um detalhe, Um detalhe, com um lápis, com um copinho quebrado, uma bolinha de gude. Então, essa capacidade de transformação que a gente, quando vira adulto, a gente fica muito engessado, né? Dogmatizado. Não, porque é isso aqui. Aí entram os extremismos. Porque, não, a coisa é plural, a coisa é inclusiva. Eu acredito nisso. E deixa eu te fazer uma pergunta, já que você tocou nessa questão da inclusão. Tem muito ator chato que se exclui, excludente. Existe Cara, isso? Dizendo, é uma camada muito pequena. Mas tem. Tem, como tem bancário que é chato, como tem padeiro que é chato, engenheiro, médico. Mas isso influencia, às vezes, dentro do setorial ali de filmagem? Cara, você vai ter que transformar o limão na limonada de alguma maneira. Então, se tem o ator chato, a atriz chata, ou aquele que tem problema, você tem que procurar a melhor maneira de não deixar que o processo seja interrompido, fraturado de uma maneira errada.
Então, Eu vou com uma pergunta pior ainda Peraí, agora. eu tenho um exemplo. A gente teve uma minissérie da Globo que aconteceu uma tragédia com a atriz principal. Mataram ela na série. É o caminho? Aquele Vidas Secretas. A moça tudo é criou possível. uma polêmica muito grande em torno dela. Acabaram que no final da série. Ué, você pode ter um ator que está dando trabalho. e, Quais de são as repente, técnicas do de diretor repente, para você resolver? o autor pode, de repente, inventar que ele viaja. Ou ele pode inventar que ele está com problema na voz e não fala mais nada. Tá? Ficou... Isso é uma conversação entre o autor e o diretor? Porque o autor. já essa entregou- integração? Essa integração. Claro. Você tirar o. Claro. claro. Então, pessoal, quem tá aí tentando Vai. um espaço ao sol, Não não dá uma- seja chato, senão você vai viajar lá pra Dubai, Eu ia fazer essa Japão. pergunta. Já teve momentos assim que você chegou no meio da filmagem assim, falou: beleza, eu tenho 2 atores aqui que não estão se dando bem, mas eles têm que contracenar o tempo inteiro. Eu vou ter que administrar esse conflito aqui pra ver se eu consigo manter os 2 juntos. Já teve? Claro. Não precisou matar ninguém, não. Não, Já, na pela cara dramaturgia, não na vida real. Mas, cara... Ó, eu vou fazer uma pergunta polêmica de Caminho das Pô, Índias, mas eu hein? não respondi essa. Porra, não dá nem tempo de responder uma. Não, mas é que é o seguinte. Dependendo da situação, de novo, dá trabalho? Dá. Mas que tal você se divertir e encontrar soluções? Claro Pensar que fora da tem- caixa. Claro que tem situações em que você tem que ser radical nas soluções, né? Digamos, tira da novela, ou sei lá o quê. Mas antes de chegar nisso, que tal você criar situações? Dá trabalho, mas pode ser divertido. Eu já tive algumas que eu falei, eu não acredito que... Ah, é? Ah, então tá bom. Então agora vamos brincar disso aqui. Eu vou fazer uma pergunta assim que é meio nas entrelinhas. Vamos ver se você responde. É verdade que em Caminho das Índias, quem era pra ficar com a Jade era o Márcio Garcia e não o... Jade é do Clone. Era é a Maia, verdade. a A Maia. Sim, porque teve uma química, assim, avassaladora da Juliana com o Rodrigo. Rodrigo que Lombardi. Era o Raj e a Maia. E aconteceu, cara. Porque é uma obra aberta. E não foi problema do Márcio Garcia. O Márcio Garcia fez super bem a A novela. outra pergunta era essa. Os canais de fofoca, olha eu fofocando aqui. Os canais de fofoca falavam que naquela época que ele era pra ser o grande ator da novela, mas não combinaram nada com o Rodrigo Lombardi. Aí ele chegou, tomou conta. E o personagem tem vida, né? Não tem como você matar o personagem E eu lembro que engessar naquela ele, né? novela, se eu não me engano, ele abriu mão de um programa que ele fazia em outra emissora pra ir pra lá, né? Pra retomar a carreira de ator. Você vê como é que não é simplesmente do trabalho do ator ou daquela química, né? Então, o Barruan, ele era um Dalit. Aham. Ele era um Pra Dalit. quem não se lembra, Dalit era assim, Era casta inferior, casta inferior, ou seja, não é nada. Aham. E na Índia, que é uma terra que super espiritualizada, né? Tem uma coisa do divino muito grande e ao mesmo tempo a própria estrutura social tem essa coisa das camadas, né? Das castas. Das castas. Então, ali ele era um Dalit. E tinha uma coisa, um problema dele ser um Dalit. É como se houvesse um julgamento que o Dalit não podia subir. Uhum. E podia. Porque o lindo era ele também se superar nesse preconceito. E é uma coisa do brasileiro torcer pro mais fraco, né?
A gente tá aqui, tá torcendo. Viu lá, pô, o cara tem dinheiro, vai ficar com a mulher. Não, eu quero que o cara que não tem nada lá vai ficar. Tem essa construção também, né? E o personagem é vivo, né? E eu fiquei bravo, eu queria que o Márcio Garcia ficasse com a Juliana, não o Rodrigo Lombardi. Mas depois o Rodrigo Lombardi nos outros personagens me conquistou, aí eu falei, Rodrigo não, Lombardi eu é um acho que ator eu acho que era Bom, ele mesmo. Eu acho ele um ator sensacional. Vamos pra uma polêmica do bem, então. Uma atriz e um ator, assim, que você falou, puta, sensacionais, maravilhosos de trabalhar, bom de trabalhar. Pra eu falar? É. De que idade? Putz, mas isso é Tem muito. Essa pergunta é difícil. Se eu falar Fernanda Montenegro, como é que eu não vou falar Laura Cardoso? Se eu falar... Mas já deu uma linha, Se eu falar da... Com que você já trabalhou, da assim? Juliana, que eu adoro trabalhar com ela, com a Giovanna Antonelli, maravilhosa. Da Vera Holtz. Vamos abrir então, pode ir Paulo falando, Otano, mas pessoas aí- maravilhosas. Aí eu vou ficar falando aqui Até umas amanhã. 5 horas. Muita gente que trabalhou. Porque eu tive esse privilégio, né, assim, de poder... Não foi Tem uma gente que novela, você. né? Eu vou fazer uma polêmica do bem aqui também. Tem gente que você falou, puta, com isso eu não gostaria de trabalhar mais, não. Claro, Tem? claro. Vou perguntar o nome, não. Pode deixar. Pode deixar aí. É lógico que eu não vou falar o nome, mas tem. Mas tem uns aí que... Mas voltando é tanta gente, cara, porque, de novo, eu tenho um caso maravilhoso com a Laura Cardoso. A novela Araguaia. Ela, enfim, acho que ela já devia ter umas 60 novelas, umas 50 novelas naquela época. E era o primeiro dia dela no estúdio. Laura Cardoso, né? Essa figura maravilhosa. E eu me lembro que ela estava assim nervosa e ela morava, na época ela morava em São Paulo e a gente gravava no Rio e geralmente assim a produção da novela mandava para os atores que não moravam no Rio um envelope, daqueles envelopes pardos, né, com os capítulos dentro, não sei o quê. E a Laura, como maravilhosa como ela é, eu me lembro que ela estava com os capítulos e aquele envelope, que era um envelope que ela tinha, de repente, recebeu, sei lá, umas 3 semanas, ele já estava todo puído. Puído porque ela não parava de manipular. Ela ia, olhava, buscava, guardava, fazia e tal. A fome de saber, a fome de uma mulher que tem 60 novelas e estava ali como se fosse uma novata. Até uma hora que ela chegou para mim e falou assim, ai, Luciano, essa cena é tão importante. Também eu tenho aquela outra cena, nossa, eu tô tão nervosa que minha mão tá suando. Então eu olhei para ela e falei assim, Laura, olha minha mão, tá suando pra caramba. Aí a gente pegou a mão, juntou a mão, deu um abraço, um beijo. Entendeu? Existe essa sensação, cara, em cada cena, assim, o tamanho da importância daquela cena, Claro. né, o impacto que aquilo vai gerar no público. Claro. Igual eu falei pra você aquela cena lá, aquela última cena ali se ia ter o beijo, se não ia, vocês sabiam da grandeza daquilo, do quanto expectativa ia gerar, né, do retorno do público. De novo, uma coisa que didaticamente eu gosto muito de trabalhar, né? Assim, eu adoro, estou inclusive aqui, vou dar um workshop, por mais que quando quando o programa for ao ar, já vocês nas férias, o workshop vai ser agora, mas enfim, vou falar do meu jeito. Pode falar, sim. Na Inbox Cultural, que é dia 4, 5 e 6 agora em São Paulo, mais um, e que eu gosto muito de trabalhar com as atrizes, os atores, partindo do seguinte princípio. Por exemplo, eles receberam 2 cenas. Um monólogo e um diálogo. Aí, eles estão em cenas difíceis. Qual é o processo natural do ator? Ele quer sentir aquelas emoções, ele quer dialogar com o outro,
Ele quer viver aquela vida que não lhe... Que ele como atriz, ou ela como... Ele como ator, ela como atriz, estão emprestando para aquele... né? Estão dando e vivendo aquelas emoções. Aí, qual é o processo que geralmente acontece com muitos atores, muitas atrizes? É ensaiar, aí prepara da sua maneira, aí na hora que vai gravar ou na hora que vai filmar, fica extremamente nervoso, como foi a própria Laura, que depois dessa mão que a gente juntou, eu e Laura, ela fez uma cena estupenda, maravilhosa, porque ela se permitiu viver aquelas emoções, utilizando a própria energia dela. Se ela estava nervosa, se ela estava ansiosa, o que ela... A grande sacação é a brincadeira, né? O pulo do gato. É você utilizar a tua energia para o personagem. Então, seja ele um psicopata ou uma romântica ou o que for, você botar ali. E aí os atores, geralmente, tem muita coisa muito... não, porque eu quero ter o controle sobre a minha emoção. Não, porque eu me policiando sobre a minha emoção, eu vou fazer aquilo que eu ensaiei. E eu falo o tempo inteiro, não queira controlar. Não queira Soa se falso, policiar. né? Não, porque é o seguinte, quando você quer controlar, você fica numa postura de que você não se disponibiliza integralmente, porque você quer ter o controle. Ter consciência é diferente. Porque se você tem consciência daquilo que você estudou, daquilo que você se programou, daquilo que você está para o outro, você está disponível com consciência e não com controle. Por exemplo, a polícia é fundamental porque a polícia tem uma função social, educativa, é importantíssimo dentro da sociedade. Mas se o ator, se a atriz fala, eu vou me policiar para não errar o texto, vai dar ruim. Por quê? Porque se eu me policio, significa que eu posso ser preso. Meu Deus. Cara. Caramba, que aula. Chupa Felipe Tito. Chupa Felipe Tito. Agora aquele Não cortinho do seja preso. Felipe Tito lá ficou pra trás. Aí o que acontece com o ator e com a atriz? Quando ele vê a iminência que ele vai ser preso, eu até brinco, porque a gente faz uma metáfora aí, ele pega um chicotinho e fala, eu errei. Se penitencia. Não, então, esses conceitos de realização, a gente tem que preparar para não ter a sabotagem, a autossabotagem. E aí, todo esse processo todo que eu fiquei falando aqui, tem a saber, a fome, não sei o quê, tudo passa para a alegria de estar em cena. Vivendo a emoção que for. Porque se você tem essa disponibilidade e essa alegria, você não vai querer se prender ou se sabotar. Você vai viver a situação. E aí, o que acontece, fazendo as tuas perguntas aí, como é que você gosta de fazer? Aí o ator que é problemático, ou a atriz problemática, ou com caráter duvidoso, fica mais exposto. Ah, entendi. Porque você reconhece aonde que estão os princípios. Olha. Eu ia fazer exatamente essa pergunta. Você jogando a emoção, acredito, é como você falou, você tem que ter a consciência, mas você perde um pouco da razão ali, de decorar o texto. O texto, ele é fechado, estritamente fechado, ou é algo que jogou na emoção ali, o ator pode improvisar em algum momento ou outro? Do combinado. Entendi. Você sabe aquela coisa, combinado não sai caro? Aham. Se o combinado pode botar caco, né? Pode botar texto a mais, ok. Mas se você vai fazer Deus Salve o Rei, que eu fiz lá, com a novela medieval, Isso que eu ia perguntar também. como é que eu vou deixar o ator falar, e aí, tudo bem? Pô, tá maneiro, né? Com a capa e a espada, falando tá maneiro? Não dá pra falar. Qual é no meu relógio aqui? Né? Que horas são, hein? Que horas são? Alguém tem hora aí? Você colocar, tipo, um paulista Mas assim, falando biscoito. Biscoito. Biscoito.
Mas naquele momento de emoção, aquelas cenas carregadas de emoção que a gente lembra da Carolina Dickman cortando, raspando o cabelo, da cena do Bruno, vai ter o beijo, não vai. Essas cenas, é possível você engessá-la textualmente? Eu não entendi. Como é que é? Numa cena que é muito carregada de emoção, é possível você engessar o texto dela? Ou nessa cena já é mais aberto? Nenhuma dos dois teve texto nesse caso, né? Não, mas assim, a parte textual do dia a dia ali, que geralmente são diálogos do dia a dia. A novela retrata a vida real. É um filho conversando com a mãe, com o pai e tal. E tem algumas cenas impactantes que a gente vê que... Mas o desafio é esse, o desafio é fazer como está escrito. Como tá escrito. Caramba, O grande desafio é você perceber que o texto, ele não é uma prisão. Ele é condutor de emoção. É diferente. Isso que eu queria saber. Como que chama mesmo? Eu não sei nada. E qual o disso. desafio de conduzir uma novela medieval? Não, imagino que o figurino fica maluco, o pessoal do figurino. Pô, cara, uma novela, essa é uma das melhores que eu tenho muito orgulho de ter feito, porque era muito diferente. Né? Esse universo medieval. A gente trabalhou com muito efeito especial. Então, assim, aquelas florestas, elas eram falsas. Caramba. Existia 3 metros de floresta. Eram árvores cenográficas e o resto tudo era digital. Era pós-produção. Caramba, que loucura. Então, você tem que também... entender que aquele universo, que claro, as roupas, os figurinos eram maravilhosos, tudo, essa é uma novela realmente assim de um gabarito de produção impressionante, que inclusive todas essas novelas que eu estou falando para você está no Globoplay, fazer propaganda aqui da novela. Vai. Vamos lá, Globo. Ô, Patrocina nós, vai, patrocina Globo. nós aqui, vai. Viva! Que legal. Sim. Não, e o gabarito do diretor aqui é extenso, então tudo que você quiser buscar de conteúdo dele aí, na hora que você jogar no Google aí, você Mais vai de ver. 20 novelas, Você 30 vai ver anos de muita- atividade. Eu peguei aqui. 44 anos 40, de atividade. 44 anos, tô 44 anos de desatualizado aqui. Comecei com... Não, peraí, 40. Quanto tempo você... Eu comecei com 17, estou com 62, 45, indo para 45. Quanto tempo você ficou como ator e depois você passou para diretor? Foram uns 10 anos. Uns 10 anos. O último trabalho que eu fiz como ator foi uma participação numa novela chamada 4x4. Eu lembro do 4x4. No- Eu lembro da 95, abertura do é. 4x4 ali. Eu não vou me lembrar Enfim, da mas vinheta eu agora. trabalhei como ator no máximo uns 10 anos e fiz uma participação que vai sair daí. O sonho da maioria dos atores é ser diretor? É estar por Não. trás das câmeras? Você Não. acha que não? Qual que é essa chave que vira pra sair de ator, pra ir pra diretor? O pensamento comum é o quê? De que o diretor é o chefe do ator, que é um cargo de superior. Como que é essa coisa? Como que é essa... Não tem muito essa superioridade não, cara. Assim, tudo, de novo, o diretor, ele tá ali para contar a história junto com os atores, com todo mundo que está participando. Então, a função do diretor, que é uma função bem volumosa, digamos assim, mas é para quem gosta, para quem tem vocação. Aham. A arte é uma coisa de muita vocação, né? De muito Sim, sacrifício, muito... Né? Vou abrir aqui, assim, a gente... acho que estamos num momento, assim, de reflorescimento artístico, então acho que vai ser muito bacana para a cultura brasileira o que a gente vai... Já que você entrou viver. nesse ponto, eu tenho mais uma pergunta aqui. Quanto o Bolsonaro fez de malefício para a cultura brasileira, para a arte brasileira? O que você acha? Caramba, Além daquele maluco imitando
o ministro do Hitler lá? Cara, foi uma escolha muito infeliz de achar que a pluralidade não existe. E eu acho que a pluralidade, ela não é só cultural, ela é existencial, ela é da crença, da religião, de tudo. O ser humano é um ser múltiplo, O belo é isso, né? entendeu? É múltiplo, a gente... Não, pô, o Belo é o pagodeiro. Ai, meu Deus Você do falou céu. errado, pô. Ô, ele tá falando de ator, pô. Belo da vida. Então, cara, eu creio que foi uma péssima escolha de não acreditar que a arte é capaz de educar, de transformar, entendeu? De singularizar o pensamento, singularizar as possibilidades do credo, né? da cultura, da educação. O ser humano é múltiplo e a gente é inclusivo. Então, eu tenho muita esperança e sou muito, não é nem otimista, mas eu tenho a esperança do ser humano. Eu acho que o ser humano, enquanto a humanidade precisa do ser humano, né? Então, se eu plantei batata, não adianta eu querer achar que eu vou colher cebola. Sim. Eu plantei batata. Se eu plantar morango, não vai vir limão. Então, por que não ter limão, morango, batata, cebola? Por que ficar só batata, limão, né? Então, dá trabalho. A pluralidade dá trabalho, porque você entra na reflexão, você entra em conflito. Não existe o absolutismo, para mim não existe. Sim. Então, essa escolha foi uma escolha péssima, que está aí. Não ganhou a eleição. Por quê? Um dos motivos é esse. O Primeiro primeiro a não reeleger, né? ser reeleito. Na E redemocratização. mesmo investindo, jogando o peso da máquina pública em cima de um partido, mas enfim, vamos lá. Tu já dirigiu o Mário Frias? Só pra saber só. Já. Já? Ele é grande botafoguense. É? Mas, enfim. Não vou perguntar se era bom ator, não. Vamos continuar aqui a nossa Vamos continuar conversa. aqui, Tem alguma porque- outra pergunta? Não, Nós falamos Não, perguntar se é bom aqui de ator gente ou não. tóxica de gente tóxica no ambiente, que se... Mas enfim. Eu não vou nem perguntar porque eu já sei a resposta, né? Cara, ele não falou nada. Não, ele não Você que falou, tá eu tô falando. falando por mim. tranquilo. Que eu sou botafoguense, não? Com certeza. Botafoguense. Botafoguense, certeza. Há muita diferença ali na direção de novela, que são 180 capítulos, para um filme. Tem. Mas você fez uma pergunta que eu não respondi. Qual foi a anterior? A gente acabou entrando na esfera da cultura e... Vixe, Sim, agora até eu eu já me perdi. esqueci. Fugiu. Mas- Vamos continuar Mas com pegando essa. a diferença, o áudio, se você pensar o audiovisual, assim, né? O audiovisual é câmera, né? Basicamente. Então, seja para televisão ou para cinema. Claro, tem uma diferença cinema porque você tem uma dimensão de projeção, né? Diferente de uma tela. Por mais que você pode ter uma tela de 100 ou de 200, mas o cinema é uma coisa que gigantesca. Então, a narrativa para cinema, ela tem características que poderiam ser ditas, isso é para cinema. Só que hoje em dia, como é que isso não vai mudar? Como é que está a realidade do nosso consumo do audiovisual? Hoje as pessoas vão ao cinema, que eu espero que possam, porque teve a pandemia, teve a crise econômica, não sei o quê. Então o cinema deu uma encolhida muito grande. E as pessoas, né, ficaram em casa, enfim. Voltem para o cinema, voltem para o teatro. O cinema é Vamos- maravilhoso. O teatro é maravilhoso. Vamos celebrar a pipoca no cinema. E Redes- você pegar... Só um detalhe, redes de cinema, pega leve no preço da pipoca, pelo amor de Poxa, Deus, é aí só é- milho estourado. Gente do céu.
E no refrigerante Mas é também, maravilhoso, viu? Mas é maravilhoso. A pipoca do cinema não tem comparação com a pipoca Cara, de não, casa. não é igual de fica- casa, né? Não. Nunca, jamais. É. Mas aí pegando da que eu estava falando, por exemplo, Suburbanos, que é o filme, ele foi feito para o cinema, porque tem a série que passa no Multishow. Não, agora não está passando, mas ele volta e meia passa de novo, mas está no Globoplay, a série. O filme, Os Suburbanos, ele foi feito para o cinema. Eu sabia qual era o destino dele. Cinema. O cinema, mas vai acabar na televisão, vai acabar no streaming, ele vai para a Globoplay daqui a pouco, Aham. ele vai para o Viva, não, Viva não, ele vai para a Globoplay e vai Telecine. para o Telecine, exatamente, Telecine e depois, se Deus quiser, também para a Globo. Ou seja, então não adianta eu, por exemplo, chegar e fazer, não, eu quero aqui só planos gerais. Peraí, mas eu vou passar aqui na televisão também. Você entendeu? Então, isso é consciência, olha a palavra de novo aí, narrativa. Consciência de que eu tenho, como eu tenho, quem for ver o filme, que eu espero que vocês compareçam e vejam, vai ver planos gerais gigantes. Tem um plano geral que vou dar um spoiler rápido, que é o personagem do Rodrigo Santana num momento da vida dele crucial. Eu botei a câmera num geral da Baía de Guanabara, que você vê o ator desse tamanhozinho, que é lindo. Caramba. Aí isso não vai caber na televisão? Vai caber. Mas ao invés de eu fazer um tempo de 5 minutos desse plano, aí que a gente chama montagem. A montagem é narrativa. Você conta aquela história sabendo que, no caso, vai para a televisão também. Você diminui esse tempo de plano Você geral. diminui o tempo. E também, desculpa, só para terminar. E como também é comédia, a comédia ela tem um compasso diferente. Ela tem não é nem diferente, ela tem um compasso próprio. Ela precisa de um Timeline o tempo inteiro. Timeline Punchline. não, punchline. É, Punchline o entendeu? tempo inteiro, né? Então você tem ali quase 1, 2, 3, 4. 4 tempos. O tempo de Quaternário. comédia, a dramaturgia, porque você. Não estou falando que é a fórmula única, gente. É um compasso. O drama você pode ter outras narrativas. A comédia também, tudo bem. A comédia inglesa você pode ter. Enfim, mas é porque é muito amplo. Mas É muito difícil explicar a arte, né? Não, é porque você começa a falar, você começa a abrir tantas janelas de possibilidades, entendeu? Que às vezes eu tenho que dar uma fechada. Cara, Show. show de bola. Dentre a. Eu tô aqui, Vai, eu tô vamos. de frente com o Gabi. Dentre as obras que você dirigiu aí, as novelas que você dirigiu, tem alguma que tem um lugarzinho especial no coração? Pô, cara, meu coração é grande. Cabe todas. Cabe Pô, todas. Não, nem todas, não. Ah, é? Não, mentira. É porque tem umas, cara, que é difícil. Pô, Questão de sucesso, né? Medição de sucesso. Não Mas é medição eu de vou sucesso. falar. Não, mas eu vou. Ah, tá. Eu vou fazer uma pergunta nessa questão, não de medição de sucesso, porque sucesso pra mim é você ter a consciência que seu trabalho tá bem feito, pronto. Isso. Mas eu tô falando assim, de atingimento de público maior ou menor. Aham. Né? Já teve uma novela que você, assim, tinha uma expectativa muito grande e ela acabou não atingindo essa expectativa. E teve outra que você falou assim, eu acho que essa aqui vai ser um bom trabalho, mas não vai atingir tantas pessoas e acabou atingindo. Teve uma novela que foi a primeira coprodução Brasil, foi a TV Globo com a Telemundo, que era uma regravação de Vale Tudo, que foi feita só com atores hispânicos, que essa eu queria muito que fosse um sucesso arrebatador e não foi. Ah, é? Era mercado hispânico, então ela foi vendida, ela nem passou no Brasil, porque Aham. era toda falada Em espanhol. em espanhol. Mas, enfim, a gente fez da melhor maneira possível, mas às vezes tem uns detalhes, cara, que era assim, essa novela basicamente era o conflito de uma filha sacaneando a mãe. Assim, fazendo as piores coisas com a mãe.
O mercado hispânico, um específico nos Estados Unidos ali, que era Miami, Los Angeles e Chicago, eu acho. Para essa comunidade mexicana hispânica, que era forte, elas rejeitaram porque elas não admitiam que a filha sacaneasse. Vai voltar aqui? Aqui? Corte! Ah, vocês viram o corte. Primeiro corte que vocês viram no podcast aí. A gente geralmente não faz corte, vai direto. Então. E você não precisava ter falado que ia ser corte, porque ia ser editado e pronto. Não, a pessoa E não vai acabou. ver eu assim, Você tipo, vai- eu olhando corte. pra lá e do nada. Eu olhando pra Corte. aquele corte seco horroroso Ah. que fez muito sucesso no Gente, YouTube. mentira, não teve corte, tá? Ele tá falando aqui, mas é brincadeira. Põe um jequiti. Põe um jequiti pan, já resolve. Outra coisa assim que eu acho que é, além da dinâmica da novela e a dinâmica do filme, tem uma outra coisa que você fez bastante, que é o Você Decide. Sim. Que é uma dinâmica também diferente de tudo que o público definia o final, o que ele queria com o cap... Como que No era isso? final. Vocês gravava tudo? Ah, Você ficava grava- feliz com o que ia pro ar? Às vezes não concordava com a escolha do público. Não, mas você assistia os três e a gente não. A Ah, gente é. tinha que ficar É. aqui. E não assistia os outros. E agora Fazia com a- o quê? Jogava fora? Descartava aquele final? Tem É, salvo isso pra gente ter acesso em algum lugar? Tá aí uma boa pergunta, não sei. Não sei, porque, enfim, a Globo tem toda a programação dela guardada, armazenada, né? Mas tá aí uma boa pergunta. Isso ela tem um... Eu não sei se a Globo chegou a pensar em passar os episódios de Você Decide Aí, com os uma dois... ideia, uma com os ideia. dois- Com os dois finais, né? Isso pode entrar no É. Globoplay ou no Viva. E aí, Globo, ó, ideia nossa, tá? É. Patenteada, viu? Se quiser, tem que dar uma graninha aqui e tal. Igual o triplo C patenteado. É, o triplo C patenteado. A Luciano, gente queria falar aqui com você até amanhã, porque cada vez que você abre a boca é uma aula. gerou pra muito gente. corte aqui que o Felipe Tito vai usar nas redes sociais dele lá. E Felipe Tito, o nome dele não é aquele que fica cheio de cortezinhos especiais com musiquinha no fundo, que fala Tem o do Toguro empreendedorismo, não sei o É, que, não. tem. Não. Mas o programa foi muito bom, mas se a gente não acabar, ele vai ficando extenso, e a gente vira a noite aqui conversando. Não E seria ocupa o nada seu tempo, ruim que você que tem isso coisa pra acontecer. fazer em São Paulo ainda, né? Mas você tem trabalho pra fazer, tem coisa a fazer. E, cara, queria te agradecer demais por ter aceito o nosso convite, né? Pegou o carro lá 1h30 de viagem, já tava lá em São Paulo. É do Rio, já tinha vindo. E te agradecer demais mesmo, te agradecer de coração por ter aceito o nosso convite, porque foi uma aula e quando for pro ar, eu tenho certeza que vai ser um sucesso e o povo vai comentar demais, vai compartilhar, porque não é todo dia que a gente tem esse tipo de conteúdo, né? Tão amplo, né? Com tanta sabedoria pra gente poder divulgar pra nossa categoria, divulgar pro público no geral, né? E mostrar que o mundo, que você falou, não tem absolutismo, né? Não é absoluto, Não. cada um vive uma realidade. Sim. E a gente tem que às vezes entender também o lado da pessoa que está atrás das câmeras, né? Fazendo outros tipos de produção, que a gente enxerga o ator ali, né? E aí a gente acha que uma novela é o ator, a atriz, né? Mas tem toda uma produção, tem toda uma dinâmica por trás daquilo ali. Sim. E para finalizar, são 3 coisas. Primeira coisa, o ritual final aqui. Atrás de você tem um quadro. Todo mundo que vem aqui assina Bora esse pra ele. quadro pra gente. Várias pessoas aqui importantes pra gente, né? Importante pro nosso cenário já tiveram aqui, assinou pra gente. A gente gostaria que você assinasse pra gente aí, por gentileza, Um prazer. por favor. Vamos lá. Agora esse quadro cai, hein? Não, ele tá preenchido, pô. Tá, nós vamos trocar ele. ó. Nós vamos Já trocar foi um desse inteiro. Esse já é o segundo. ele. Já foi também. E ano que vem cai a parede cai. Mas sabe o que é, Luciano? É que essas pessoas que estão aí queria muito que a sua assinatura tivesse do lado da delas. Aí a gente resolveu deixar, entendeu? Aí a gente resolveu deixar. Olha lá. Olha, Parabéns ótimo. pelo programa Vida Longa
Aí eu assinei. Boa, muito obrigado. Nossa, Olha, de quem nós sensacional. escutou isso, André? Cara, Tá até suando aqui. ter uma figura tão importante como você aqui no podcast, depois de enfrentar todas as dificuldades para sair do zero, da criação do zero, como a gente falou no carro, um do direito, um da engenharia e o Matheus da ciência da computação, que não é o caso do Gordo hoje, que também é do direito, meu parceiraço de faculdade aí. Criar esse conteúdo para nossa categoria, voltado para nossa categoria e também buscando furar a bolha aí, conversar com as pessoas de forma progressista, que a gente já sabe que já recebe um estigma de é progressista, de esquerda, não presta, doutrinação, essas coisas. Pra gente ter uma figura como você aqui de tantos trabalhos, de tanta influência, de tanta sabedoria, pra mim, pessoalmente, é uma realização profissional. Fico muito feliz, muito grato de você ter aceitado o convite. E se eu falar mais um pouquinho, Juscelino Gostou do começa a programa? chorar. Bom, Porque ele é o chorão. Sou chorão mesmo, mas não veio ao caso. Divertido. Meu amigo, é divertido. É divertido conversar, né? É isso que a gente tem que... A recepção do público vai ser boa? Quero saber depois, me contem tudo. Com certeza. E quem você gostaria de ver aqui conversando com a gente? Dessa maneira aqui, ó, divertida. Padrão aqui. Porra. Pensa, fica tranquilo. Enquanto isso, a gente toma uma água aqui pra descer legalzinha a resposta. Tanta gente que... Padecer o nó na garganta aqui dessas palavras finais aqui. Pô, eu adoraria que o meu mestre Abu Janra estivesse aqui. Meu Mas Deus do céu. Como ele está sempre presente, mesmo não estando fisicamente, ele estará. Mas deixa eu ver uma outra pessoa. Meu sonho é ser provocado pelo Abu Janra. Pô, cara. Com uma pergunta de provocação. Vejam dele. o programa Provocações. É na maravilhoso. É TV. maravilhoso. É uma aula o tempo inteiro. Contínua. Contínua. Uma aula. Rapaz, que pergunta difícil. Pensa aí. Depois eu vou mandar lá pro seu assessor de imprensa também lá. Falar, ó. Agora ele arrumou o problema, você faz a ponte aí. Deixa eu ver quem é que... É porque tem muita gente, tem que pensar quem estaria também dialogando. Pô, é muito difícil, cara. Deixa eu ver. Bota aí, Fabrício Mamberti. Fabrício Mamberti. Mamberti. Filho do Serginho Mamberti. Ele pode contar muitas histórias boas. Sensacional. Ótimo, sensacional. Mais uma vez, obrigado. Obrigado a você. Vamos agradecer umas 10 Tamo vezes junto. aqui. Mais É uma nóis. vez. Gente, obrigado por ter assistido a gente aqui até o final, por estar com a gente até o fim. Vocês estão aí, eu tô na espreguiçadeira aqui na esteira maravilhosa, no solzinho. Hoje é gravado, Abraço. mas nos próximos vai ser ao vivo, como vocês sabem. Até a próxima e com isso a gente encerra mais um. Bora, pai!